Boa noite. Nós estamos aqui também para abrir a palavra de Deus e lembrando que ontem nós tivemos um momento especial, diferente para a educação adventista e também para a Igreja Adventista Sétimo Dia. Quero cumprimentar vocês que estão aqui, também aos amigos que assistem pela internet. O objetivo ou o tema desta noite é nós estudarmos então o livro de Atos, capítulo 2, e nós entendermos uma situação específica que ocorreu quando a igreja estava começando a se desenvolver ainda com 120 pessoas ou discípulos e daí por diante. O texto é de Atos, capítulo 2, versos 37 em diante. O livro de Atos ele começa a ser escrito por Lucas por volta da década de 60 depois de Cristo, no primeiro século ainda. Ele foi escrito, evidentemente, depois do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas é o primeiro relato, ou a primeira história contada por Lucas para Teófilo. E o livro de Atos, ele conta, então, os atos ou as obras realizadas pelos apóstolos em relação ao início do cristianismo ou da igreja cristã. Verso 37, nós lemos assim: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para os que ainda estão longe, isto é, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro e foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O sermão de Pedro ele começa de um jeito muito interessante. Ele começa com uma afirmação totalmente desencontrada e sem nenhum propósito. Algumas pessoas estavam, de certa forma, dialogando a respeito dos dons espirituais na vida dos discípulos. Então, as pessoas começaram a opinar, a dar palpite em relação a esse acontecimento. Estou me referindo aqui ao Pentecostes. Então, houve alguém, que não foi identificado, que disse que aquelas pessoas, referindo-se aos que receberam os dons do Espírito, que eles estavam simplesmente bebendo ou estavam bêbados. Então, neste momento, Pedro se levanta e começa a dar uma resposta a respeito disso, um esclarecimento. Vocês podem perceber que o ato de Pedro tomar iniciativa não muda. Ele já tomava iniciativa quando Cristo argumentava ou fazia alguma pergunta, ele era o primeiro a responder. E ele continua sendo o primeiro a responder. O Espírito Santo não vem para passar por cima das nossas características pessoais. Então Pedro começa não um sermão planejado. É isso que precisa ficar claro. Esse sermão de Pedro não estava agendado no Templo de Jerusalém. Ele é uma resposta pública a certas argumentações, a certos questionamentos. Então ele começa ali, versos 14 e 15. Homens de toda a Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, estes homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas do quê? Da manhã.
Em alguma Bíblia aí de vocês pode estar aparecendo não 9 horas da manhã, mas a terceira hora do dia. Não seria a hora mais apropriada para alguém estar bebendo. Então é assim que Pedro começa o seu sermão. Uma resposta a um questionamento. Muito mais do que apologética, Pedro também começa a não só a apresentar as suas características pessoais, mas também demonstrar que aprendeu com Jesus muitas coisas. Então ele também faz assim como Jesus fazia. Começa a apresentar sobre o Messias nas Escrituras. Então, além de ser um Pedro que toma a iniciativa, nós temos agora um Pedro que aprendeu e está aprendendo das Escrituras. Um Pedro que se lembra dos ensinos de Jesus nos 3 anos anteriores. Então ele cita aqui Joel, ele cita Davi, além de outras menções indiretas. Então Pedro cita as Escrituras para falar do Messias. E ele apresenta esse sermão. Só que esse sermão de Pedro, ele não tem um início, um meio e um fim, como esses que nós estamos acostumados a ouvir hoje. Então era como se fosse uma dissertativa, uma argumentação, mas com certeza foi muito bem apresentada, porque o resultado desta apresentação nós vemos aqui a partir do verso 37. Qual foi o resultado? Não teve música, não teve louvores, não teve apresentações de quartetos. Eles nem dispunham desses recursos. Eles só tinham a boca e também de Deus os dons. Então o resultado foi que as pessoas ficaram comovidas. Essa palavra comovidos, do verbo comover, ela tem o sentido de como se tivesse perfurado o coração. Sabe aquela dorzinha? Então, assim as pessoas se sentiram. Elas ficaram comovidas com a apresentação que Pedro fez. E não há espaço para questionamento, senão em forma de pergunta. Que faremos? Que faremos? E Pedro responde. Ele usa 2 verbos que no grego estão no imperativo. Arrependam-se. Cada um de vocês seja batizado. Os 2 estão no imperativo. O arrependam-se é um imperativo ativo. Só que esse arrependimento aqui, ele advém daquela fé salvífica que somente Deus pode conceder. É diferentemente daquela confiança que nós colocamos nas outras pessoas, que é uma confiança baseada no fato de que nós estamos as vendo e também de que nós as conhecemos. Esse arrependimento aqui, portanto, ele vem da fé salvífica que somente o Espírito Santo pode conceder. Lembram que eu expliquei para vocês que o arrependimento, para ser genuíno, ele não só precisa ser de Deus, mas precisa ser um dom. É um dom de Deus, o arrependimento genuíno, porque não é baseado em consequências. Não importa o que vai acontecer depois. Vai haver uma mudança. Vai haver conversão. Então, arrependam-se aqui é uma ordem. É uma ordem, mas não é aquela ordem que tira o livre-arbítrio. Porque é uma ordem como resposta à pergunta que eles fizeram. Nós não podemos separar essa ordem aqui da pergunta que foi feita, o que faremos? Porque se eles estão perguntando o que faremos, significa que eles já tinham recebido isso no coração. Nós precisamos lembrar que eles estavam comovidos, como se uma lança tivesse perfurado o coração deles. Eles estavam no auge daquele momento. O batismo é o testemunho público de algo que aconteceu no coração.
Então eles precisavam para isso da fé salvadora, a fé salvífica. E dessa forma, eles deveriam ser batizados por duas razões: para motivar outras pessoas a serem também batizadas e também para receberem o dom do Espírito. Segundo Pedro, aqui, a resposta que ele está dando a esta pergunta, esse dom é oferecido a todos, tanto aquelas pessoas quanto os filhos delas, e também para aqueles que ainda aceitariam Jesus no futuro, que é o sentido aqui dessa última frase: todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Esse chamado não é uma predestinação, é um chamado através da pregação. Os discípulos de Jesus continuam pregando e através da mensagem pregada é que acontece o chamado de Deus às pessoas. À medida que elas vão aceitando o chamado de Deus através da pregação, e esse chamado é um chamado para salvação, elas vão sendo salvas, vão sendo batizadas e vão recebendo o dom do Espírito. E isso é chamado de o reino de Deus. Esse é o reino de Deus, ou isso é o reino de Deus. É a pregação acontecendo, a mensagem sendo disseminada. É as pessoas ouvindo e aceitando a mensagem no coração e tomando a decisão de aceitar a Jesus como Salvador e sendo batizadas e recebendo o dom espiritual. Naquele tempo poderia acontecer diferentes tipos de dons. O dom de línguas acontecia com frequência porque era necessário naqueles dias. Não acontece hoje, porque hoje nós temos tantos recursos que foram somados à missão. E nesse sentido aqui, Pedro ele faz algo que o próprio texto aqui já está esclarecendo. Mas aqui, o primeiro esclarecimento é que não foi só isso que Pedro disse. No verso 40, ali o texto está dizendo: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava. Houveram mais palavras que Pedro disse a eles. Aqui a palavra outra, no verso 40, ela vem do grego heteros, de onde vem também outras palavras como heterogêneo, que se refere a substâncias que não se misturam. Também heterossexual, que é a pessoa que se relaciona com o sexo oposto. Então aqui, heteros, outras palavras. Então palavras de de todos os tipos, de outros gêneros. E ele conclui essas outras palavras que não estão escritas aqui no original de Atos, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Salvem-se aqui também segue o mesmo sentido de tudo que já veio antes. Salvem-se aqui tem o mesmo sentido do que foi declarado anteriormente. Ouvir a mensagem e receber a mensagem no coração para ser salvo. É esse mesmo sentido. Pedro já está dizendo a respeito de uma geração perversa. Então, o que eles deveriam fazer para se salvar? Eles deveriam ouvir a mensagem e aceitar. Só que para aceitar é necessário o quê? Ter fé. É necessário ter fé na mensagem. Ter fé na mensagem significa confiar nela. E você só confia em alguém ou em alguma coisa que você conhece. Você só confia naquilo que você entende. O Evangelho no Novo Testamento é algo que deve ser entendido, deve ser estudado. Isso é o necessário para ser salvo. Você precisa entender a palavra de Deus antes de aceitá-la. Deus não nos convida para termos uma fé cega, mas é uma fé baseada na verdade, baseada nas evidências que a palavra de Deus apresenta. Aqui no verso 41, nós temos aqui novamente a palavra aceitar. Todos os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados. Isso indica uma outra coisa: arrependimento. Eles foram batizados como algo que se sucedeu ao arrependimento.
e por isso foram batizados. E nesse sentido aqui, o número, não é que o número não tenha importância nenhuma, mas foram quase 3.000 pessoas. Pode ter sido mais de 3.000 pessoas, pode ter sido um pouco menos, mas foram quase 3.000 pessoas. Foi a maioria? Nós não sabemos. Nós não sabemos quantos eram do público total de pessoas que estavam ali reunidos, mas foram quase 3.000 pessoas. O que é necessário então para a salvação? Primeiro elemento é a fé salvadora. De acordo com João capítulo 16, verso 8, o papel do Espírito Santo antes de conceder dons é o de convencer do pecado. É esse convencimento do pecado que é justamente o elemento essencial da fé salvadora. Que a partir do momento que o indivíduo ouve a mensagem do Evangelho e a entende, isso significa que a mensagem do Evangelho, ela não só deve ser entendida, ela precisa ser apresentada de uma forma que as pessoas, o quê? Possam entender. Então, aceitar o sangue de Cristo significa justamente ouvir a mensagem do Evangelho que é exposta, seja através de qual meio for, através de texto, através da fala, e essa mensagem é entendida, e aí a partir do momento que ela é entendida, pode acontecer duas coisas. Ou ela é aceita, ou ela é rejeitada. O que acontece se a mensagem do Evangelho ou a mensagem da pregação é rejeitada? O que acontece é que o indivíduo cai ainda em maior escuridão. A partir do momento que a mensagem da pregação é rejeitada, o indivíduo cai em trevas ainda maiores do que as que ele estava antes. Isso não é definitivo ainda brilha a luz, mas é um processo. Quanto mais oportunidades de ouvir a mensagem e aceitá-la são perdidas, mais fundo é o mergulho em escuridão. Então, toda luz ou todo entendimento que é rejeitado, que é ignorado, reagido com indiferença, faz com que a pessoa caia em mais trevas. Isso acontece por dois fatores. Não porque as trevas ficam mais densas em si, mas porque o Espírito Santo entende que esta pessoa está se colocando em uma posição em que ela não deseja ouvi-lo, mas ele continua apelando. Não é que a voz do Espírito Santo fica cada vez mais difícil de ouvir. É a pessoa que não quer ouvir, mesmo podendo ouvir. Então, o problema da voz do Espírito Santo ficando mais distante não é capacidade de ouvir, é disposição em ouvir, é disposição. Ainda tem consciência, ainda existe a voz da consciência através da qual o Espírito Santo pode atuar. Mas quanto mais a pessoa se põe a ignorar o apelo do Espírito, não é que ele fica mais distante, é a pessoa que se distancia do Espírito. É assim que a coisa funciona. O Espírito Santo não se distancia, é o indivíduo que se distancia dele. Então a fé salvadora é essencial para que haja arrependimento e também batismo. Esses são os elementos mais importantes. Seguindo aquela pergunta: que faremos? Eles já tinham entendido, já haviam sido convencidos que o modo de vida deles estava errado ali até então. Já haviam entendido, inclusive, do que deveriam ser salvos. Eles só não sabiam o que fazer ainda. E como eu estava dizendo no início, isso aqui não era um sermão como estes que nós estamos acostumados a ouvir. O início, meio e fim. Então, antes que Pedro começasse a fazer qualquer apelo, ele acaba sendo interrompido com essa pergunta.
Então, esse modelo de sermão e de pregação que nós conhecemos hoje, no primeiro século era um pouquinho diferente. Era uma coisa muito de rua. Quando eu estou falando muito de rua, eu não estou desclassificando o modelo em si, o formato, mas de rua no sentido de que era o contato com as pessoas mesmo. Eles não tinham um local de reuniões próprio para isso, para poder receber as pessoas e anunciar o Evangelho. Eles não tinham, então eles iam no santuário, ou às vezes em outros locais, como Paulo costumava fazer. Quando era uma cidade na qual não tinha ou não era o momento de reunião nas sinagogas, Paulo ia onde? Na praça pública. Em Atenas, Paulo foi no Areópago, que era um local onde os filósofos costumavam expor ideias e pensamentos e demais filosofias. Não havia local próprio. Então, nesse sentido, que era a pregação de rua. Eles iam literalmente até onde as pessoas estavam. Então, estes são os elementos básicos. A fé salvadora, que é o ato do Espírito Santo, de acordo com João 16:8, de convencer do pecado. E com isso, a partir do momento que o indivíduo aceita a mensagem no coração, que tem a ver com esse elemento aqui, que está no verso 37. Eles ficaram muito comovidos. Isso é o resultado do apelo do Espírito. Então, Pedro dá duas ordens a eles. Arrependam-se e sejam batizados. E esse arrependimento, ele tinha que ser uma ação proposital, planejada, pensada, entendida do indivíduo. O que significa o arrependimento? O abandono de toda ação e de todo pensamento pecaminoso. Abandono da vida de pecado. Agora, o batismo, eles precisavam que os apóstolos os batizassem. Eles não podiam fazer isso sozinhos. E com isso eles receberiam o dom do Espírito. Para que dom do Espírito? Porque eles receberam a salvação. De acordo com 1 Pedro 2, verso 9, aquele que recebe a salvação precisa também comunicar salvação para outras pessoas. É por isso que nós somos, de acordo com o mesmo texto de 1 Pedro 2,9, nós somos separados do restante do mundo. Tem 4 verbos lá, 4 expressões, com verbos, o que caracterizava eles. Justamente para pregar o Evangelho, que é anunciar as virtudes de Cristo, é o mesmo que pregar o Evangelho. Então, aqui nesse sentido, Pedro está apresentando como que a salvação pode ser recebida após um momento em que eles haviam já ouvido um sermão, um discurso. Ontem, inclusive, apenas para registro aqui, hoje dia 3, no dia 2 de dezembro, houveram muitas pessoas que puderam ouvir um sermão de pregação do Evangelho. Eu não sei quantos daqui presentes estavam lá. Ontem também foi feito um apelo, nesse mesmo sentido. Apelo para que quem ainda não havia sido batizado e tivesse entendido, houvesse estudado a Bíblia e tivesse o desejo de ser batizado, deveria fazer o quê? Deveria comunicar esse desejo, essa intenção. Da mesma forma como aconteceu com o sermão de Pedro. Da mesma forma como na semana passada, eu não sei se aqui nesta igreja tem pessoas que já estudaram a Bíblia e tomaram a decisão, e se ainda tem pessoas que ainda não tomaram essa decisão, mesmo já tendo estudado, ou se tem pessoas que já estudaram, mas ainda estão postergando essa decisão. Por isso quero, neste momento, para terminar, orar nesse sentido, por esses três tipos de situação. E principalmente se entre nós aqui tem alguém que ainda não foi batizado, mas sente esse desejo, eu não vou pedir naturalmente que venha para frente. Mas se houver esse desejo no seu coração, a primeira coisa que eu quero dizer é: não deixe mais tempo passar. Não espere até que tudo esteja legal e nos conformes para que você tome essa decisão. Porque essa decisão,
ela não tem a ver com situações do dia a dia que você planeja. Isso aqui tem a ver com a sua salvação. Então, se você tem esse desejo, considerando que você já estudou a Bíblia, então eu peço que você procure a liderança desta igreja, dizendo que eu entendi a mensagem, eu desejo ser batizado, porque eu quero ser salvo do pecado e porque eu quero ter a vida eterna. Se você ainda não estudou, eu peço que você faça a mesma coisa. Procure a liderança desta igreja e diga a eles: eu quero entender, nem que seja o mínimo necessário para ser batizado. E eles vão estar orientando nesse sentido, se já não estão. Então esta é a oração que eu quero fazer. E eu quero também incluir, naturalmente, os amigos da internet. Se você já estudou a Bíblia e não sabe o que precisa fazer a partir desse momento, é justamente essa a sua situação. Você precisa ser batizado, porque você já entendeu a mensagem do Evangelho. Então você pode, inclusive, me procurar depois e eu vou direcionar você para outra pessoa mais próxima de você. Mas se você ainda não estudou a palavra de Deus, ainda não aprendeu sobre o Evangelho, você também pode me procurar e eu também vou direcionar você a outras pessoas se for necessário. Então quero fazer esta oração nesse momento, para nós terminarmos, entregando nas mãos de Deus essas decisões que precisam ser tomadas, tanto para o batismo quanto para o estudo da palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque através de muitas pessoas e principalmente através do Senhor Jesus, o Evangelho chega até nós hoje. Agradecemos porque através do Evangelho nós podemos ter a solução do problema do pecado. Nesta hora, Senhor, nós queremos entregar em Tuas mãos muitas vidas ou várias vidas de pessoas que ainda precisam entregar o seu coração inteiramente em Tuas mãos. Talvez alguns ainda não tenham estudado a Tua palavra e ainda precisam ter esta oportunidade de entender o que significa, quais são as implicações do Evangelho na vida das pessoas. Que o Senhor abençoe essas pessoas que ainda precisam estudar a Tua palavra. Aqueles que já o fizeram, Senhor, eu peço, por favor, que o Espírito Santo continue apelando aos corações para que essa decisão não seja deixada para uma outra hora, mas seja tomada o quanto antes. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas e abençoe esta igreja. Abençoe os líderes desta igreja que estarão orientando essas pessoas. E fica conosco. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.